Eu não sei se você observou, Esdras de 1 a 3, 1 de 1 a 3, é o mesmo texto dos últimos versículos de 2 Crônicas. Você só basta virar uma página, que você vai ter o final de 2 Crônicas, tá? E você vai ver que os versículos 22 e 23 de 2 Crônicas é o mesmo texto de Esdras 1, de 1 a 3. Observe aí, por favor. Veja se há diferença nos dois textos. Por isso que alguns chegam até a atribuir que Esdras seria o autor de 2 Crônicas, ou do livro das Crônicas, por conta dessa referência aqui. Veja que vou ler em 2 Crônicas 36, 22 e 23, uma página antes do texto de Esdras, na Bíblia. Porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá, que há entre vós de todo o seu povo, o Senhor Deus seja com ele e suba. Pronto, aí está 2 Crônicas. Agora Esdras, capítulo 1. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, o mesmo texto, para que se cumprisse tal, então a mesma coisa, até o versículo 3, ok? Agora vale salientar que há um espaço de tempo enorme entre o final de Crônicas e o início de Esdras. Por que eu faço questão de falar em datas? Porque o que mais o povo lá fora desacredita da Bíblia é a questão histórica. Lá fora, as pessoas dizem que a Bíblia conta a história do planeta Júpiter, do planeta Mercúrio e por aí vai. Porque diz que ela não bate com a história da humanidade, principalmente dos reinos e impérios que surgiram durante a história, como os persas, os babilônios, os assírios, os romanos. Então eles batem em cima disso aí, tá? E hoje eu quero que a gente olhe bem as datas de Esdras, que vai bater exatamente com a história secular, para dar a veracidade da palavra de Deus. Que a Bíblia, além de ser um livro teológico, ele é um livro arqueológico e é um livro histórico acima de tudo. A história da humanidade está inserida na Bíblia, certo? O período de Esdras vai do ano 539, quando Ciro liberta o povo, conforme escrito, final de Crônica e início de Esdras, e vai até o ano 424, que é o fim do reinado do rei Artaxerxes I. Pensa no nome bonito para botar no seu filho, Artaxerxes. Bote lá, filho, neto aí, surgira o nome, né? Bote o nome do meu neto de Artaxerxes, né? Era o nome do rei persa, Artaxerxes, certo? Então, do livro das Crônicas ao livro de Esdras tem um período de mais de 100 anos, certo? Mais de 100 anos. E dentro do próprio livro de Esdras também tem um período grande, porque não sei se você atentou, os capítulos de 1 a 6 Esdras tem 10 capítulos. Olhou aí? 10 capítulos. De 1 a 6 está registrado o edito de Ciro para o povo voltar. O povo voltou, sabe com quem que estava à frente do povo? O príncipe herdeiro da linhagem de Davi, Zorobabel. Outro nome bonito para botar no seu filho, Zorobabel, viu, Erinha? Futuro neto seu lá na frente, diga ele para botar Zorobabel. Zorobabel era da linhagem de Davi.
lá atrás do rei Joaquim, que foi um dos últimos que morreu da linhagem de Davi, e Zorobabel era da linhagem, como a monarquia acabou, então ele não era mais rei, né? Mas era um príncipe, filho da linhagem do rei Joaquim, filho de Jeoaquim, filho de Josias. E aí Zorobabel liderou o povo, o capítulo 1 está aí, você pode ver, capítulo 1, uma lista de gente que veio com Zorobabel. Quem acompanhou Zorobabel? O sacerdote Jesuá ou Josué, que não era o Josué lá de Moisés, ele é conhecido como Josué ou Jesuá. Também acompanharam eles os dois profetas Ageu e Zacarias. Se você ler Zacarias e Ageu, você vai estar dentro dessa história de Esdras aqui, certo? A história conta que Ageu era um profeta já bem idoso quando voltou. E Zacarias era bem jovem, um menino ainda. Porque é dito que Ageu teria sido o único que teria ido para o período do cativeiro, ainda na época de Nabucodonosor, e voltou com o povo nos dias de Zorobabel. Porque, veja bem, o povo de Israel passou 66 anos no exílio. Ué, mas está errado, porque a profecia de Jeremias é 70 anos. Por que então 66? Porque se você for observar, a contagem do cativeiro começa quando Daniel, se lembra? Capítulo 1 de Daniel, quando levaram Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, um monte de jovens para lá. Essa foi a primeira leva que foi levada para o período do cativeiro. Sabe que ano era? O ano 605. Que diz que ele foi levado logo no início de Daniel. Por isso que eu gosto de olhar a data, porque bate certinho com a história. No início do livro de Daniel diz: no terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Daniel foi levado. Jeoaquim assumiu em 608. O terceiro ano de Jeoaquim é 605. E aí foi quando Daniel foi levado. Então o cativeiro conta de 605. E essa data aqui do início de Esdras e final de Crônicas, quando eles recebem a ordem de Ciro para voltar, era o ano 539 do reinado de Ciro. E aí o que acontece? Se você fizer a conta aí na sua máquina de calcular, certo? 605 menos 539 dá 66. Ué, mas não era 70 anos? Por que 66? Porque está 4 anos a menos. Porque as datas não são precisas. Nenhuma data da Bíblia é precisa. É aquilo e é aquilo. Por exemplo, lá em Apocalipse, diz que Satanás vai ser preso durante 1000 anos. Mas não é 1000 na ponta do lápis. 1000 é um espaço longo de tempo. Por isso, fala 1000. Aí se você for radical, aí você vai dizer assim: pastor, não concordo muito com essa sua afirmação não. Para mim 1000 é 1000 e acabou. 100 é 100 e acabou. Aí você se perde na própria Bíblia, se você for radical desse jeito. Sabe por quê? Porque Jesus disse: a gente deve perdoar. Aí Pedro disse: Senhor, devemos perdoar até 7? Pedro ainda foi além, que o perdão do judeu era somente 3 vezes. Pedro dobrou e ainda botou mais um de quebra, para ver um elogio de Jesus, né? Aí Jesus disse: não, Pedro, até 70, que dá quanto? Você só tem que perdoar até 490 vezes? Mas se tu for radical por 1000 anos, vai ter que ser 490 mesmo, né? Depois disso, não perdoou ninguém, nem minha mãe eu perdoo mais, porque a Bíblia diz que eu já cheguei ao limite. Não é isso. 490 é um número grande. Então você tem que perdoar o quanto for necessário. Então, cuidado com o número na Bíblia, viu? Irmão Sérgio, leva a tua mão. Tá. E aí, os 66, foi 66 mesmo. Não foi 70 anos, não é? Do cativeiro. Mas por que 70? Meu Deus, explica aí, se alguém perguntar. Porque geralmente é dado números fechados. Por exemplo, na história,
tem uma guerra lá que começou em 1337 e terminou em 1453. Agora, na nossa época, aí, século XIV, século XIII. Se você for somar aí, dá 116 anos. De 1337 a 1453, dá 116 anos. Mas sabe como essa guerra é chamada? A Guerra dos 100 anos. 100 anos, mas não foi 116? Porque era para ter um número exato, para ficar mais fácil de lembrar e tal, mas durou 116 anos. Questione com a história lá, então, né? Se você for ver, tem uma versão da Bíblia chamada Septuaginta. Septuaginta vem de 70, Septua, 70. Foram 70 eruditos que fizeram lá, né, a versão da Bíblia do hebraico para a língua grega. Mas se você for atrás da história, foram 74 homens, não foi 70. E por que 70? Para ter o número exato, para ficar mais fácil a lembrança. Então aqui, Esdras começa no ano 539. Nos dias que Ciro, rei da Pérsia, Ciro já vinha rei desde 559, ou seja, já havia 20 anos que Ciro era rei da Pérsia. Sabe o que foi que Ciro fez? Depois que Nabucodonosor, no ano 586, 20 e poucos anos antes de Ciro, resolveu tomar a Judéia e levar, né, cativo nos dias do rei Zedequias, não é? Os babilônios, Ciro morre, aliás, Nabucodonosor morre, e Belsazar, isso está no livro de Daniel, viu? Pois dá uma olhadinha lá. Nabucodonosor morre depois de virar animal do campo, aquele negócio todo. Aí o neto dele, Belsazar, não confunda com Beltesazar, que era Daniel. Daniel é Beltesazar. E o rei da Babilônia era Belsazar. Não confunda freio de caminhão com freio de Damião. É duas coisas diferentes, né? Muito bem. Então, o rei Belsazar, que assumiu depois de Nabucodonosor, vocês conhecem a história, começou a usar os utensílios reais em festa de prostituição, os negócios do templo de Jerusalém, e Deus levantou aquela mão na parede, vocês se lembram e tal, e naquele dia Daniel predisse a sentença: hoje ainda o teu reino será dado aos medos e aos persas. E lá o rei Ciro já havia feito uma aliança com o reino da Média, os medos, não é medo. Às vezes tem irmão que lê lá e medo, não é medo ali não, é medo, que são os habitantes da Média. Aí o rei Medo Ciaxares se aliou ao rei Ciro, unificou um reino que ficou chamado Reino Medo-Persa. Tanto que os reis da Pérsia tinham uns que eram medos e tinha outros que eram persas. Por exemplo, Ciro era persa, porém Dario era medo. Ficou rei das duas linhagens. E nos dias de Belsazar, Dario ainda não era rei, ele era o general de Ciro. E no livro de Daniel tem dizendo que Dario foi lá e dominou Belsazar, e os medo-persas agora assumiram o reinado. E Ciro passou a ser o todo-poderoso do mundo naquele tempo. Mas em Isaías 45, não vamos ler, que a gente vai ler muita coisa que ainda e o tempo é curto. Em Isaías 45, Deus predisse pela boca do profeta Isaías que Ciro viria libertar o povo. Interessante que Isaías chama Ciro de meu ungido. E sabe quando foi a profecia de Isaías? Mais de 250 anos antes de Ciro nascer. Isso aqui é profecia. E essa eu acredito. Agora, as profecias que tem aí que não se cumpre, não é? Aí é meio ruim, né? Não é não, meu irmão? Josemar. Pois é. Acaba, fica aí profetizando, não se cumpre nada. As profecias bíblicas, o cara profetizava 200 anos antes e ia cumprir certinho. E aí Ciro agora, no início de Esdras, Ciro vai cumprir aquilo que Deus havia determinado na história. Ciro agora vai liberar o povo, vai deixar o povo ir embora. Só que não foram todos não, viu?
Porque muitos judeus se deram muito bem na Pérsia e não acharam interessante voltar mais não. Já estavam muito bem estabilizados lá. Querem uma relação? Esté. Nunca mais Esté voltou a Jerusalém. Se deu muito bem como rainha da Pérsia. Ok? Mardoqueu. Nunca mais voltou. Ezequiel, profeta no exílio. Daniel. Nunca mais voltou. Certo? Veja que são nomes de peso, né? Certo? Neemias. Chegou para o rei Artaxerxes. Eu preciso ir lá. A gente vai estudar Neemias, é o próximo livro, né? Eu quero ir lá, meu rei. Porque os muros estão caídos, o povo está desanimado. É a terra dos meus pais. Aí o que diz Artaxerxes? Eu vou liberar você. Agora você volte. Só libero se voltar. Não vou perder um homem como você não aqui não. De jeito nenhum. Neemias foi e voltou. Esdras também foi e voltou. Parece que durante os persas a coisa não foi tão ruim assim. Né? Porque o rei Ciro baixa aquele decreto e libera os judeus. O rei Dario, você se lembra quem era o rei da Cova dos Leões? Que não dormiu de noite porque botou Daniel lá. Era Dario I, amicíssimo de Daniel. O rei Xerxes, que substituiu Dario, que era o Assuero, casou com Esté. O rei Artaxerxes era amicíssimo de Esdras e Neemias. Quer dizer, a coisa era boa entre a Pérsia e Israel, né? Diga aí, Josimar. Isso. Quem chegou, quem foi, quem veio, quantos vieram. Porque quando a gente vai chegar lá, quando Esdras vai lá, porque Esdras vai, irmãos, veja bem. Zorobabel veio nos dias de Ciro, ano 539. Mas se você ver Esdras 7:1, leia aí, Esdras 7:1. Para você ver o tempo que Esdras foi. Esdras 7:1. Isso. Aí, veja bem. Enquanto que Zorobabel voltou nos dias de Ciro, Esdras só vem nos dias de Artaxerxes. Sabe quantos reis tiveram nesse meio? Depois de Ciro, Cambises reina, que era filho de Ciro. Depois de Cambises é Dario. Depois de Dario é Xerxes, que é o Assuero. E só depois de Xerxes é que é Artaxerxes. Então, um período aí de cerca de 80 anos entre Zorobabel e Esdras, não é? Então tem um intervalo grande aí entre um e outro. Nos dias que Esdras chega a Jerusalém, a situação já era outra. Sabe por quê? Porque qual é a maior bronca que Esdras vai resolver? Foi lido aqui no capítulo 10, no início do culto. Qual é a bronca? Quem é que se lembra? No capítulo 10 foi lido aqui. Qual era a bronca lá agora que Esdras teve que enfrentar? Passados quase 80 anos, depois que o povo foi para lá, os homens da terra se casaram com as mulheres da terra. Que Deus disse que não fizesse isso, não é? Aí estava o nó agora para Esdras resolver. Por que era um nó grande? Porque essas famílias tinham tido filhos. Talvez ele deixar a mulher não fosse tão difícil, principalmente no dia que tivesse uma briga, uma confusão. Vai embora mesmo. Agora, largar filho, meu filho, é fácil? Você mandar filho embora? Você se lembra quando Sara bateu o pé e disse: manda essa mulher embora com o filho dela, Agar?
manda embora. Abraão ficou, né? Ô Sara, tu não devia lembrar que ele é meu filho. Não é seu, mas é meu. Imagina o coração de Abraão e mandar Ismael embora, com H. Agora a bronca estava formada. Eles tinham que mandar não só as mulheres embora, mas os filhos dessa relação. Diga aí, Josimar. Foi Sara. Era. A ideia não foi ela que deu, da famosa concubina, né? Aí agora manda a mulher embora com o filho do lado. E mais, mandaram H para morrer, né? Mandaram para morrer, literalmente. Porque o tanto de comida e água que deram, não deu para um dia ou dois. E lá está Ismael chorando com fome, Sara deixou o menino e se afastou para não ver ele morrer. Aí é quando Deus, que não é igual a Abraão nem a Sara, aí diz: calma, Agar, teu filho não vai morrer. E dele nascerão 12 príncipes. Quem é o povo mais rico hoje do mundo? Quem é o povo mais rico hoje do mundo? É o árabe. Descendente de quem? De Ismael. Aí vai entender, né? Tá lá. Então veja bem, voltando para Esdras, então o livro de Esdras, vamos entender, de 1 a 6 é o registro da saída do povo, junto com Zorobabel. Aí eles chegam para construir o templo, que estava lá em ruínas. Aí os povos da terra chegam e dizem: oxente, esse povo aí não é aqueles judeus, não é aqueles judeus que o Deus deles destruiu muitos povos, e lá vai. O rei está sabendo disso. O rei está sabendo disso. Que esse povo está aqui, querendo voltar a tomar a nossa terra de novo. O rei da Pérsia sabe disso. É bom a gente se informar. Aí vieram para lá e levantaram exército para o povo parar a obra. Né? Parar a obra. Para a obra. E aí foi aquele auê para cá e para lá. Se você vê no capítulo 5 de Esdras, veja aí, capítulo 5 de Esdras, os profetas Ageu e Zacarias vão dar uma injeçãozinha de ânimo ao povo, né, que por causa dessa intervenção, veja aí, os versículos, capítulo 5, só 1 e 2 mesmo. 1 e 2 para a gente entender aí que Ageu e Zacarias estavam lá, viu? Animando o povo. 1 e 2, capítulo 5. Amém? Até aí tá bom. Veja aqui, os dois profetas deram injeção de ânimo. Bora construir esse negócio aí, menino. Para não, Ageu e Zacarias. Vamos embora. Sabe por quê? Porque os povos da terra mandaram uma carta para o rei da Pérsia, mentindo sobre a obra, dizendo que eles estavam desobedecendo regras, desobedecendo normas, desobedecendo leis, desobedecendo o rei da Pérsia. Mandaram uma carta mentirosa. E a obra, irmãos, ficou embargada. Por isso que Ageu e Zacarias falaram: vamos construir, irmão, pare não, ficou embargada. Sabe quanto tempo a obra ficou embargada? Olhe no capítulo 4, certo? A partir 5, 6 e 7. Capítulo 4, versículos 5, 6 e 7. O povo chegou lá, mandou uma carta mentirosa para o rei da Pérsia. E aí a obra ficou parada durante todo esse tempo. Ó. Capítulo 4, versículos 5, 6 e 7. Irmão, leia aí, por favor.
Muito bem, até aí. Você está vendo a sequência dos reis persas? Você está vendo que aí tem uma sequência bem direitinho. Ciro, Dario, Xerxes, Artaxerxes. Xerxes era Assuero, o marido de Esté. Era Xerxes primeiro. Você está vendo que esse versículo aí mostra que Esdras não é um livro de outro mundo, de Júpiter, segundo os historiadores aí. Porque do jeito que está a sequência dos reis persas na história secular, está a sequência dos reis persas no livro de Esdras. Ciro, Dario, Xerxes e Artaxerxes. Pode ver lá no livro de história, onde você quiser ver, está a sequência certinha. Se a obra ficou parada de Ciro a Artaxerxes, então foi mais de 100 anos a obra lá parada. Aí Ageu e Zacarias disseram: rapaz, vamos construir esse negócio aí, desanime não. Vamos construir. Então, aí sabe o que aconteceu? O povo de Israel disse: a gente não pode ficar se passar por mentiroso aqui não, porque o rei da Pérsia nos deu ordem de construir, Ciro nos deu ordem. A gente não está construindo aqui com a nossa vontade não. Vamos mandar uma outra carta para desmentir o que eles mandaram para lá. Aí mandaram uma carta. No capítulo 5, de 11 a 14. Até o próximo versículo, 14. Muito bem, aí eles colocam a situação: olha, meu rei, a gente está construindo aqui porque Ciro, o rei da Pérsia, deu ordem para que a gente fizesse aqui. A gente não está fazendo a Narriel Avantu, não. Aí sabe o que foi que eles sugeriram ao rei? Versículo 17 agora, aí do capítulo 5. Amém? Como bom batista, disse assim: olha as atas, não é assim? Olha as atas lá de 1900 não sei quanto, para você ver aí se não tem uma decisão assim. Olha a ata. Aí, meu amigo, quem era o rei agora? O rei Dario. Já não era mais Ciro, não era mais nada, era o rei Dario. Tudo indica que era Dario II já. Aí sabe o que foi que o rei fez? Olhe nos documentos reais da Pérsia. Que bom que ele não era um político corrupto. Porque, como é político, como é que é? A ordem para fazer aquela ponte foi do outro que eu sucedi, deixa a ponte parada lá. Deixa cair. Eu faço outra. Mas aquela é assim ou não é político? Político é desse jeito. Ele dificilmente continua a obra do outro. Que ele diz que vai ganhar a glória não é eu. Não é assim? Graças a Deus, os reis persas, pelo menos aqui, não eram corruptos. O rei Dario disse: vamos olhar quem foi o rei que liberou essa obra aí. E não é que o rei mandou buscar nos documentos reais? Já havia mais de 100 anos isso aí. Aí o rei disse: vamos olhar. Aí agora, capítulo 6. Capítulo 6, a partir do versículo 1, irmão, leia aí, por favor.
Pronto, até aí. Descobriram o documento. Está lá. Ciro mandou construir e ainda mais que o material para usar fosse de lá e fosse dado para os judeus para fazer. Aí agora vamos ver o que Dario fez para que a sentença fosse cumprida. A partir do versículo 6 agora. 6:6. Pronto, agora, irmão Sérgio, pula para o 11. Amém? Ou seja, o rei Dario, cumpra-se. Pá, botou o carimbo. Cumpra-se. Para de querer parar essa obra aí. Tem uma ordem do rei. Que coisa boa que o rei que assume depois não desfaz o que o outro fez anteriormente, né? Entre os persas, que bom, né? Que bom, que bom, que bom. Ah, se os políticos de hoje fossem assim também. Seria ótimo, né? Não desfazer o que o outro fez antes, mas continuar, pois não. É. Exato. Quantos anos já vão? Quer dizer, haja tempo, né? E interessante que, vou falar até fora do microfone, que eles fazem o asfalto dele, depois eles mesmo arrancam o asfalto que eles fizeram. Como é que pode arrancar o asfalto que ele mesmo fez? Já viram aí que um lugar que está o asfalto bonzinho, arranca tudo e faz tudo. Ah, meu Deus. Mas veja bem, até aí, gente, com esse episódio aqui, a gente encerra uma parte de Esdras, que é de 1 a 6. O povo vem, começa a construir, Zorobabel na frente, aí o povo da terra quer embargar, inventa mentira, o povo manda uma carta para o rei da Pérsia, o rei da Pérsia confere que tem uma ordem lá, vinda de Ciro, aí o povo continua, Ageu e Zacarias estão ali, dando injeção de ânimo. Aí, meu amigo, essa fase acaba. O templo é edificado, está aqui, ó, no capítulo de número 6, a partir do versículo 13, o templo é edificado, tá bom? Quando foi que o templo terminou de ser construído? Versículo 15 do capítulo 6. Diz aí que as obras terminaram quando? No 3º mês de Adar, no 6º ano do reinado de Dario. Terminou a obra. Olha que ela havia começado no reinado de Ciro, gente. Só veio ser terminado no reinado de Dario, mais de 100 anos depois. Certo? Mais de 100 anos depois. Mas terminou. Tá? E aí ofereceram o culto, né, ao Senhor, tá aí. Fizeram festa. Aí agora passam-se cerca de 80 anos. E aí agora entra Esdras. E aí o texto diz que Esdras agora é chamado para Jerusalém. Tudo indica que Zorobabel já não estava mais, porque ele não é mais citado junto com Esdras. Esdras é citado junto com Neemias.
Veja aí Neemias capítulo 8. Neemias capítulo 8. Versículo 1. Um irmão já pode ler 8:1. Muito bem. Aí diz que Esdras era o quê? E o versículo 2 diz que Esdras era o quê agora? Sacerdote. Então Esdras era escriba, sacerdote, mestre. Foi o homem da lei depois de Moisés. Foi Esdras. E aqui diz que, versículo 3, que Esdras leu o livro na praça. O povo estava tudo reunido. E diz aqui que ele estava junto com Neemias. Eles estavam lá, né? O versículo 8 diz: e leram o livro da lei e declararam, explicando o sentido, faziam com que lendo entendesse. E Neemias e o sacerdote Esdras, o escriba, ensinavam ao povo. Então eles eram contemporâneos. Passaram. Aí o que acontece? Agora Neemias vem, né, nos dias de Artaxerxes. Esdras vai ser enviado ao povo com a missão. Veja o versículo 10, que é o versículo chave do livro de Esdras, 7:10. O que é que Esdras tinha no coração? Todos nós temos que ser como Esdras, né? Porque Esdras sua intenção era, certo? Simplesmente o versículo 10, buscar, certo? A lei do Senhor para cumprir e para ensinar a Israel os seus estatutos e os seus direitos. Primeiro, ele tinha que cumprir, que é aquela história: faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, não funciona. Ensina. Exatamente. Ele não ia de qualquer jeito, né? Ele ia preparado. Né? Isso. Exato. Isso. Exatamente. Então Esdras era este homem preparado, conhecedor da lei. Ele não ensinava aleatoriamente, ele sabia o que estava lá. Mas primeiro diz que ele cumpria. Porque primeiro eu tenho que cumprir para pedir que o povo cumpra. Essa semana, lá na escola onde eu ensino, esse mês agora é maio amarelo, negócio do trânsito. Amarelo, porque o sinal amarelo lá é uma advertência, né? Pare e tal. Aí é mais amarelo. Aí o pessoal da CEMOB de Lucena foi para lá, para dar uma palestra para os alunos e tal, e falando sobre as regras de trânsito. E eu fiquei, irmão, com a língua coçando para falar. Mas eu digo, eu não vou entrar não, que vai criar polêmica, não vai dar certo não. Porque os caras da CEMOB pedindo, levando as crianças a cumprir a lei de trânsito. Aí você chega do outro lado da Balsa em Lucena, já aconteceu comigo várias vezes, para ir para Lucena, em reunião de planejamento. Aí irmãos, eu prefiro ir a pé do que ir de moto. Eu não tenho muito prazer em andar de moto, não. Prefiro ir a pé. Mas dali para coisa eu vou a pé, vou pegar uma moto. Aí o cara com um capacete. Aí eu disse, e aí, esse capacete vai ser para mim ou para tu? Ele, é o meu. Eu digo, então eu vou para outro.
peraí, rapaz, aqui não tem fiscalização, não. A gente pode ir. Eu digo, meu amigo, eu uso o capacete não é por fiscalização, não. É pela minha cabeça. Eu quero saber quem vai fiscalizar, quem não vai. Ou você me dá o seu, ou a gente não vai. Tá bom, então pega aí, para não perder a corrida. Aí ele foi sem. Só que é um perigo para ele, sabe por quê? Porque um mosquitozinho voando e pegar na vista dele, ele cega na hora, ele perde o controle da moto, porque o olho quando pega o negócio, é fica meio. E a gente vai cair de todo jeito. É uma força. É meio que uma pedra jogando. Sim. Sim. Exatamente. E pratica. Exato. É. É. Exato. Aí eu fiquei, eu digo, mas rapaz, me dá uma vontade de ir ali para frente, no meio desse povo da Assembleia, dizer, rapaz, vocês precisam cumprir primeiro a norma de trânsito no município para vocês me ensinar aqui. Porque os caras estão andando lá. E não é só Costinha Lucena, não. Porque eles ficam lá na cidade, né? É Lucena Costinha. Que eu também vim de lá para cá, né? Teve o desfile de 7 de setembro, terminou o desfile de noite, eu digo, vou pegar uma moto para ir pegar a balsa. Aí fui atrás do ponto dele lá no centro de Lucena, e o cabo sem capacete. Só tinha um. Tem outros que nenhum tem. Quer dizer, vieram fazer uma campanha de maio amarelo, se nem eles cumprem o mínimo. Aí veio outra agora essa semana, que agora 18 de maio foi o dia de combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. Foi agora 18 de maio. Aí foram para lá, outra equipe da secretaria, falar com as crianças sobre a conselheira tutelar e tal. E eu só sentado lá, a língua coçou de novo para falar. Mas é melhor você ter paz do que ter razão, né? Não diz a história? Aí eu vou criar confusão? Vou não, deixa eu lá na minha calada, eu não concordo, mas fica aí. Aí vieram falar, falaram para cá, conscientizando, aquelas coisas todas. Aí a menina lá, conselheira tutelar, disse, agora está no ECA, né? O Estatuto da Criança e Adolescente, que crianças abaixo de 14 anos não podem mais ficar namorando, os pais têm que proibir. Aí eu digo, menino, no ano passado foram 3 do 9º ano com 12 anos, curso desse tamanho. Quer dizer, vocês têm que olhar aqui, menino. Aqui, ó, esse menino aqui, muitos deles têm vida sexual ativa. E aí, 12 anos, 13 anos. Então, o negócio não é como Esdras. Esdras, ele cumpria, se preparava para ensinar. Não era uma coisa, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Isso não funciona, irmão. Diga aí, Eri. E diz mais Jesus, ele ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas e fariseus, que falavam, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Os fariseus, diga aí, Sérgio. É, isso. Mas para ensinar. Fazer discípulo eu aprendo aqui e passo para outro. Não é? As verdades das Escrituras. Agora eu tenho que passar eu vivendo. É, para nós. Também é. É, é. Primeira lição tem que ser com a gente. Para depois a gente passar para outra. Porque, repito de novo, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Principalmente no reino de Deus não funciona. Aliás, não funciona em canto nenhum, né? Vamos então à segunda parte aqui agora, para a gente terminar. De 7 a 10, segunda parte de Esdras agora, é a missão de Esdras lá em Jerusalém.
Então ele vai chegar, certo? E ele vai ver, ele traz consigo uma leva de judeus que havia ficado lá ainda, na Pérsia. Vem com ele, está aqui no capítulo 7. Ele traz uma leva de judeus. No capítulo 8 também tem a relação aí de um monte de gente que voltaram com Esdras. Mas Esdras agora, no capítulo 9, ele está diante de um problema. Problema sério, que é explicado no versículo de número 12 do capítulo 9. Um irmão lê aí, versículo 12 do capítulo 9. Muito bem. Sabe por que ele disse isso? Porque ele vai dizer no versículo 11 o que era esse povo da terra. Versículo 11 agora, do 9, capítulo 9. Está vendo? Essa era a situação. Não constituam família com os povos da terra. Isso estava lá nos dias de Josué, de Moisés, lá atrás. Não é? Quando eles chegaram na terra, lá atrás, Deus havia dito isso. Mas o que aconteceu? Se juntaram com os povos da terra. Aí Esdras agora estava com uma bronca grande na mão. Deus manda Esdras lá para resolver essa situação, que não era fácil. Aí Esdras, primeira coisa que Esdras vai fazer, irmãos, é orar. Capítulo 9 é a oração de Esdras. Aliás, é uma oração muito bonita, a oração de Esdras. Que ele vai orar, Deus chega aqui, me ajuda, como é que a gente vai resolver isso? E aí o que é que ele faz primeiro? Ele junta o povo, né? Junta o povo. E aí a partir do versículo 3, do capítulo 9, ele diz que quando ouviu a situação, quando ele tomou pé do que estava acontecendo nessa área, ele diz que ele rasgou os vestidos, arrancou os cabelos, arrancou a barba e ficou atônito diante dessa situação. E o versículo 4, ele diz que se ajuntaram a ele todos os que tremiam das palavras do Deus de Israel por causa da transgressão dos do cativeiro. Porém, ele disse, fiquei assentado atônito até o sacrifício da tarde. E aí, no versículo 6, ele começou a orar. Como foi a oração dele? Meu Deus. Está vendo aí, versículo 6? Estou confuso. Ué, Jesus havia se casado com mulher da terra? Sim ou não? E por que ele está envergonhado? Tudo bem. Às vezes a gente ora colocando na cruz o irmão, né? Senhor, ele pecou, ele é isso, ele é aquilo. Tem misericórdia. A gente gosta de orar assim, às vezes, né? Tanto Esdras quanto Daniel, interessante que Daniel, coincidentemente, é também no capítulo 9 de Daniel, é 9 em Esdras, 9 em Daniel, que é a oração de Daniel. Quando Daniel vai orar pelo povo, Daniel diz assim, eu gosto que lá repete muito a oração dele. Senhor, a ti está a glória, a santidade, e a nós a confusão de rosto. Nós pecamos. Daniel pecou? Daniel não foi achado um erro nele para que o acusassem? Como agora Daniel está dizendo nós pecamos? Porque se coloca no meio.
é o líder. Gente, a igreja é um corpo. Quando você leva uma topada na unha, o dedo não vai sentir a dor, não? E um braço, uma perna, todo o corpo sente a dor. Não é assim? Porque o corpo está harmonicamente ligado. Mesmo o outro dedo que não topou na pedra, vai sentir a dor. Então a igreja não pode ser assim, o irmão está lá se acabando e todo mundo, não, tenha misericórdia, aquilo só a graça. Não, Senhor, nós estamos nessa situação. Nós estamos assim enquanto igreja. Foi a oração de Esdras. Intercessor, é? E no meio do povo. Esdras podia dizer, Senhor, mas esse povo, hein? Né? Daniel também, ó, eles pecaram aí. Eu estou orando, pedindo misericórdia. Tem misericórdia deles, Senhor. Eu não estou nesse meio, não. Não, mas eles se colocam no meio. É um exemplo para nós. Então Esdras diz, Senhor, eu estou envergonhado. Olha só o que ele diz. Versículo 6. Eu estou envergonhado. Na oração dele. E continuando, versículo 6. Eu estou envergonhado para levantar a minha face a ti. Ele não tinha coragem nem de levantar o rosto para o céu. Deve ter se ajoelhado com o rosto em terra. Tá? Porque as nossas iniquidades, as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça. E a nossa culpa tem crescido até os céus. Olha só, que oração bonita de Esdras. E aí ele vai orando, certo? Vai pedindo a Deus. E no versículo 9 ele diz, somos servos. Somos servos. Porém, na nossa servidão, não nos desamparou o nosso Deus. Antes estendeu sobre nós a sua beneficência perante também os reis da Pérsia, para revivermos, para levantarmos a casa do nosso Deus e para restaurarmos as nossas assolações e para que nos desse uma parede em Judá e em Jerusalém. Não é? Então aqui ele diz, olha Senhor, tu nos guardaste diante do exílio, 60 e tantos anos, quase 70. O Senhor nos guardou, o Senhor nos livrou. Por isso estamos aqui, né? Porque, irmãos, Deus é muito misericordioso conosco. Porque se Deus fosse nos punir segundo o que a gente faz, a gente já teria sido fulminado da face da terra. Não é? Deus sempre é aquele que dá uma segunda chance, né? Não é? Sempre, sempre Deus está lá, dando uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta, uma nona, uma 10ª chance para a gente restaurar algo errado que fizemos na vida. E aqui não foi diferente. Né? O povo sabia que não podia fazer aquilo, se casar com mulheres da terra. Mas Esdras ora, e aí, depois que ele termina a oração, versículo 15, o último versículo da oração dele, no capítulo 9, ele diz, Senhor, Deus de Israel, tu és justo, pois ficamos escapos, como hoje se vê. Eis que estamos diante de ti no nosso delito, porque ninguém há que possa estar na tua presença por causa disto. Aí agora vem o último capítulo 10, que foi lido aqui, né? No início do culto. Aí, será que o povo respondeu à oração de Esdras e resolveu a situação? Versículo 3 do capítulo 10, o povo disse, agora, pois, façamos concerto com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e tudo que é nascido delas, conforme o conselho do Senhor, e dos que temem no mandado do nosso Deus, e faça-se conforme a lei. Amém? Foram fazer. Isso foi avisado em todo o território, certo? O verso 7 diz que fizeram passar pregão por toda Judá e Jerusalém, para que todos os que viessem ou vieram do cativeiro se ajuntassem lá, e se ajuntaram, certo? E o povo, no versículo 11, é dito, agora, pois, fazei confissão ao Senhor Deus de vossos pais, e fazeis a sua vontade, apartai-vos dos povos da terra e das mulheres estranhas. Então, o povo realmente fez isso, né? O versículo 16, e assim o fizeram os que tomaram do cativeiro, e apartaram-se o sacerdote Esdras e os homens, cabeça dos pais, tal, segundo seus nomes, e assentaram no primeiro dia do 10º mês para inquirir este negócio. E aí,
acabaram com todos os homens que casaram com mulheres estranhas até o primeiro dia do mês. E aí o texto termina com eles se despedindo, certo? Dos seus filhos e mulheres. Tá? O verso 19 diz: e deram a mão dos que despediram suas mulheres, e achando os culpados, ofereceram carneiro no rebanho e delito. Então Esdras termina com essa ação do povo. Então, concluindo aqui, o que Esdras nos ensina? Lições importantes. Primeiro, Deus cumpre a sua promessa. Quando Deus disse que ia libertar o povo, Deus libertou. Depois, Deus dá injeção de ânimo ao povo através dos profetas Ageu e Zacarias, para que o povo não desistisse de construir o templo. Mesmo em meio a todos aqueles perrengues que aconteceram, o povo edificou o templo ao Senhor para adorar o Deus do céu e oferecer ao Senhor naqueles dias. A outra lição: não vamos cometer pecados diante do Senhor. Principalmente aqueles que já estão registrados claramente que você já peca premeditado. Você não peca por não saber. Diga, Severino. Também, não foram só os que a gente chama de crente comum, não. Na igreja chama assim, crente comum e os pastores, né, e diáconos. Né? Não foram só os crentes comuns, não. Tiveram alguns sacerdotes que também haviam se casado com mulheres estrangeiras. Até eles deram mau exemplo, que não era para dar. E aí Esdras nos mostra que pecar, todos nós pecamos. Ninguém está livre. Agora, você pecar consciente do seu pecado é pior ainda. Tu sabe que aquilo ali tu está no desmantelo, mas tu insiste em ir. Deus não perdoa nem aquele que peca sem saber. Eu não sabia, Senhor, que era aquilo. Deus não perdoa? Que dirá o que peca sabendo. O povo sabia, mas graças a Deus o livro de Esdras nos ensina que o povo pecou, mas ouviram o homem de Deus, Esdras e Neemias também, que não cita aí, mas Neemias estava sempre com Esdras. Eles ouvem a voz de Deus, voltam atrás, e Deus sempre perdoa quando a gente reconhece o nosso pecado e deixa. O que diz Provérbios 28, 13? Abra aí sua Bíblia aí para a gente encerrar com esse versículo. Provérbios 28, 13. Amém? Encobriu. Aquela história, Eri, que disse Abraão Lincoln: você pode enganar muita gente por muito tempo, mas não todas as pessoas em todo o tempo. Um dia a casa cai. Um dia a casa cai. Não é? É o que diz Provérbio: aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Fica escondendo. Mas o que confessa não é só confessar. Porque tem gente que confessa e no outro dia está fazendo novo. Aquele que confessa e deixa, aí alcança a misericórdia. Diga aí, pastor. Portanto, corra mais que ele. Para que não alcance nunca, né? Corra mais que ele. Realmente, ele está atrás de nós. Amém? Então, irmãos, terminamos aqui. Deus abençoe os irmãos. Espero que os irmãos tenham aprendido. Meus irmãos, os irmãos sabem que nós estamos, o grupo dos casais da igreja resolveu fazer